O CNS Campus Neurológico encontra-se a comemorar os seus 10 anos de existência. Ao longo destes 10 anos, o CNS tem-se posicionado como um espaço único em Portugal e na Europa, na área das neurociências, associando uma unidade de cuidados multidisciplinares de excelência com a atividade académica e de investigação. O evento da comemoração contou com 2 conferências, a primeira abordando o tema O que aprendemos nestes 10 anos, da responsabilidade do professor Dr. Joaquim Ferreira, diretor clínico do CNS, e a segunda How we should treat neurological disorders in the 21st century, tendo como palestrante o professor Dr. John Krakauer, professor e investigador, diretor clínico da Fundação Champalimaud. Mas vamos, entretanto, escutar o professor Dr. Joaquim Ferreira na sua intervenção sobre os 10 anos do CNS Campus Neurológico em Torres Vedras e agora também em Lisboa e recentemente em Braga. A vossa presença no sábado à tarde é, obviamente, um sinal importante. A presença é um sinal de respeito, acho que basicamente é isso. Há, obviamente, aspectos de amizade que estão associados e são mútuos, e, portanto, eu aqui retribuo, sou um privilegiado, obviamente, por estar aqui, por ter-vos presentes, ter uma sala cheia e pelas pessoas que trabalham comigo. Portanto, é esse privilégio que eu queria aqui deixar nota. Vamos, esta tarde, espero que não seja muito longa, que seja frutífera, eu vou começar por abordar um bocadinho o que é que aprendemos nestes 10 anos. Aquilo que eu vou mostrar é um pouco o que é que aprendemos do ponto de vista científico, técnico, e depois do ponto de vista um bocadinho mais intuitivo, mas antes de começar, eu vou só, no fundo, fazer aqui uma retrospectiva destes 10 anos, muito rápida. Alguns vão se rever há 10 anos. Peço desculpa, não é? E isto é muito simbólico porque estamos aqui a falar. Passaram 10 anos e o tempo é seguramente a âncora daquilo que vamos aqui discutir. É o efeito do tempo nas pessoas que temos que cuidar e como biologicamente era ótimo que o tempo voltasse para trás porque era mais fácil tratar algumas doenças. Portanto, vou começar aqui um bocadinho com esta retrospectiva.
O tempo passou. Muito bem, o que eu queria começar, depois o meu colega John Krakauer fará a segunda parte e depois apresentar o Web nesse momento, era de facto esta reflexão, o que é que aprendemos nestes 10 anos. E um bocadinho é olhar para o mundo destas doenças, o que é que aconteceu nestes últimos 10 anos e depois o que é que intuitivamente eu diria o privilégio de conviver num novo espaço, com uma nova tipologia de cuidados, o que é que de facto aprendemos. E é um bocadinho isto que irei partilhar convosco. A primeira partilha é, de facto, o tempo passa muito rapidamente. Essa é a primeira crueldade biológica e temporal. Isto foi um estudo que fizemos há 10 anos, não há mais 10 anos, em 98, com o professor Miguel Coelho. Na altura isto foi quando a Expo 98, a Expo houve alguns concursos de financiamento de projetos de investigação e decidimos fazer uma coisa diferente e fomos ver se a percepção subjetiva de tempo mudava com o tempo, e de facto muda, com o tempo e envelhecimento. E o relógio biológico está mais rápido nas pessoas mais velhas. E, portanto, só que eu não pensava que era tanto. Não é? De facto, nós publicámos isto, um artigo interessante, mas de facto o impacto em nós próprios de facto, é maior e de facto estes 10 anos passaram de facto muito rapidamente. Depois o que é que mudou na neurologia? O que é que mudou nas neurociências nestes 10 anos? Isto é uma área que todos conhecem, uma área de uma doença frequente, são os acidentes vasculares cerebrais. O que eu tenho ali com a imagem da esquerda é, hoje tratamos muito melhor os acidentes vasculares cerebrais em fase aguda. É de facto impressionante hoje a quantidade que nós fazemos por alguém que nas primeiras horas tenha sinais de ter um acidente vascular cerebral, de facto é enorme, com um enorme progresso. Ao ponto de quem lida com outras áreas, como eu, que não é área dos acidentes vasculares cerebrais, está zangado com as pessoas das vasculares que ocupam as camas todas dos hospitais e nós temos poucas camas para nós. Mas, de facto, foi uma revolução enorme na forma como tratamos a doença. É muito curioso que o grande salto qualitativo na forma de tratar os acidentes vasculares cerebrais aconteceu quando se demonstrou que internar os doentes numa unidade cerebrovascular, no fundo é o mesmo espaço físico, mas com uma equipa multidisciplinar que trata os acidentes vasculares cerebrais de uma forma dedicada, é mais eficaz do que tratar no fundo, uma enfermaria normal, mesmo com neurologia. Ou seja, tratar os doentes na unidade cerebrovascular é melhor do que dar apenas uma aspirina. De facto, foi uma revolução do ponto de vista, mesmo nos hospitais, obrigou a remodelar os hospitais. E é muito interessante que uma equipa é melhor do que um fármaco de forma isolada. Obviamente, a equipa usa aquele fármaco. Isto é uma rasteira que eu prego aos alunos, que é mais eficaz. É internar na unidade ou aspirinas secundárias. Sim, mas internar na unidade, eles também tomam os comprimidos. Portanto, inclui as duas coisas. Melhor ainda foi nos últimos anos, nas doenças que nós julgávamos muito difíceis de tratar, de facto, e uma graça dos outros médicos para os neurologistas é que nós fazemos diagnóstico muito interessante, mas não tratamos as doenças, totalmente mentira. Nós tratamos as doenças muito bem, mas ainda tratamos melhor. Por exemplo, a esclerose múltipla, que vem ali do lado direito, são os novos medicamentos para a esclerose múltipla, e à esquerda é um bocadinho o curso da doença. De facto, a forma como nós tratamos doentes com esclerose múltipla nos últimos anos é muito melhor do que tratávamos há 15, 20 anos. Mudou totalmente aquilo que eu chamo, não é a história natural da doença, porque é a história da doença tratada, portanto, a história não natural da doença mudou brutalmente. Portanto, felizmente, os doentes com esclerose múltipla hoje podem viver muito mais anos, com mais autonomia, de facto é uma revolução do ponto de vista da forma como cuidamos, neste caso, uma doença específica, que é a esclerose múltipla. Infelizmente, as doenças onde eu trabalho mais, que é a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, o cenário não é tão bom, mas de facto aconteceram coisas impressionantes nestes 10 anos. Ali do lado esquerdo vem, hoje conseguimos fazer uma função lombar, ou tirar sangue a um doente e ter uma enorme precisão no diagnóstico. Uma enorme precisão é ter 95% de certeza de que alguém tem uma doença de Alzheimer. E mesmo para a doença de Parkinson foi publicado em setembro um estudo em que nós conseguimos tirar sangue, não é líquor, sangue, e de facto conseguimos medir uma proteína que se chama sinucleína. Portanto, é um passo enorme do ponto de vista da nossa capacidade de dizer que esta pessoa tem esta doença com uma alta probabilidade. E do lado direito vem, digamos, uma fotografia de uma revista científica de grande impacto, que é a Nature, que apresenta os primeiros resultados de novos medicamentos que já fazem alguma coisa na doença de Alzheimer. É assim uma festinha, mas é algo, e antes não tínhamos nada. Obviamente os custos em que estes medicamentos vão aparecer são preocupantes. Estava aqui mais para a fila da frente. Mas é um salto enorme do ponto de vista daquilo que aconteceu. Há uma doença que tratamos muito melhor, e os doentes estão muito melhor neste tempo, e outra em que temos algo que eu diria que é uma esperança. Outra coisa que aconteceu nestes 10 anos é também uma revolução, que é que começamos a falar de prevenir estas doenças. E quando falamos de doenças neurodegenerativas, assumimos como uma fatalidade. Não é verdade. De facto, eu diria que é outra mudança de conceitos. O que vem ali do lado esquerdo é uma figura, que aquela figura mostra, são os fatores em que nós podemos intervir
para diminuir o risco de alguém vir a desenvolver demência, ou para que, se isso acontecer, aconteça mais tarde. E vêm coisas como literacia, mais anos de educação. Aspectos como obesidade, controlada hipertensão arterial, como fatores de risco vasculares. E uma coisa tão simples como tratar a hipoacusia, a diminuição da audição. Ou seja, há fatores que não nos lembramos, mas de facto podem prevenir a demência. Isto é um conceito, eu diria, revolucionário, porque podemos intervir. Pois à direita, o que eu mostro ali é, de facto, para benefício dos cardiologistas, de facto, cada vez mais o coração e os fatores de risco vasculares são importantes para prevenir estas doenças. Se tratarmos a obesidade, se prevenirmos a hipertensão, se tratarmos, no fundo, estes fatores de risco vasculares, não temos menos risco de doenças más. E aqui, a professora Catarina Sousa Guerreiro, que fica contentíssima com aquele slide, de facto, o microbioma, o intestino, também é cada vez mais relevante. Provavelmente a doença de Parkinson não começa no cérebro, começa no intestino, a proteína vai do cérebro, do intestino para o cérebro. Portanto, aspectos como o trânsito intestinal, o uso de antibióticos, mesmo os fatores ambientais do ponto de vista alimentar, podem ter interferência no desenvolvimento e na progressão destas doenças. Portanto, isto é uma revolução, e esta revolução, de facto, aconteceu nestes últimos 10 anos. E o que é que aprendemos no CNS? Primeiro, aprendemos que as pessoas são importantes. Eu digo sempre que as pessoas mais importantes numa instituição que assista pessoas com doenças neurodegenerativas são os auxiliares de ação médica. E alguns estão aqui neste grupo, que foi um dos nossos primeiros team building. Portanto, as pessoas contam também quando falamos de profissionais de saúde, e todos, de facto, são importantes, e isso foi um ensinamento óbvio, não é? Até porque o tempo de presença física ao lado destes doentes é muito maior do que o meu tempo. Depois, outra coisa que aprendemos muito rapidamente foi aqui partilhar, que se chama CNS, porque CNS, no fundo, era um acrónimo do inglês, Central Nervous System. Portanto, eu queria que isto se chamasse CNS, um bocadinho, pelos doentes estrangeiros associarem-nos, no fundo, à doença onde nós nos posicionamos. Depois a questão era já termos portugueses que encaixassem no Central Nervous System, e que por ter campos neurológicos sénior. E assim foi, aquela placa internacional sénior. As pessoas detestam ser seguidas num sítio onde se seguem séniores. Mesmo os séniores. Mesmo os séniores não gostam de ser seguidos em sítios que diga sénior. Portanto, o sénior caiu. Obviamente, foi aqui uma decisão estratégica. Mas a questão não é essa, a questão é que a terminologia conta. Sénior, idoso, velho, população idosa, portanto, isto não é irrelevante. E os termos são importantes. Foi outro ensinamento rápido, foi muito rápido nós percebermos. Eu há dias fui convidado pela Universidade de Lisboa para dar aulas, para organizar um curso para pessoas jubiladas da Universidade de Lisboa, e o curso era M50. Depois é que eu percebi que M50 era para maiores de 50 anos. Eu estava incluído na população-alvo do curso que eu estava a organizar. Isso, bolas. Portanto, o termo conta, e eu acho que foi um ensinamento rápido que tivemos. Depois, o outro ensinamento rápido é: há uma enorme falta de cuidados nesta doença. Falta de cuidados no sentido de uma enorme necessidade, é o termo mais adequado. Primeiro, porque vamos ter muito mais doentes com estas doenças. Eu digo sempre, temos 200 mil pessoas com demência em Portugal hoje em dia. Hoje, 23, mais ou menos, 24 já. Em 2040, 2050, vamos ter 400 mil. Portanto, 4% da população vão ter quadros demenciais. 4% da população, se cada pessoa com demência precisar de um cuidador, façam as contas. Precisamos de 8% da população a cuidar só das pessoas com demência. E as outras doenças. Não é? Portanto, há um problema demográfico, por um lado, mas há um problema de assistência a esta alteração demográfica. E, de facto, e é com humildade que digo isto, aquilo que nós disponibilizamos para tratar estes doentes do ponto de vista de estruturas é frágil. É frágil, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da saúde, por mais fantásticas que sejam as estruturas e por mais dedicadas e competentes que sejam as pessoas. Portanto, não é fácil e há, de facto, uma enorme necessidade de cuidados nas mais variadas vertentes. Depois, o que é mais relevante para os doentes? Também aprendemos rapidamente. E eu conto sempre uma história muito engraçada, que é o sábado é o meu melhor dia para ver os doentes que estão aqui durante períodos mais longos. Portanto, disponibilizo-me e circulo e comecei a perceber que algumas doentes que eu ia ver ao sábado, minhas doentes, algumas diziam assim: que chatice não saber que o professor vinha ver hoje, porque tinha pedido ao cabeleireiro para ser arranjada hoje, não é? Assim, primeiro é fantástico, não é? Alguém ter essa capacidade de abstração de querer estar bem, não é? Para eu ir ver, é valorizar o meu hábito, que é simpático. Mas, de facto, nós estamos completamente a leste daquilo que é relevante para as pessoas, não é? É outra coisa. A outra coisa é a missão. Obviamente, a pandemia afetou aqui um conjunto de bons hábitos que tínhamos, e era à quinta-feira. Portanto, esse momento era um momento vivido com clareamento, com emoção, não é? Com agrado. Portanto, há aspectos que claramente não têm nada a ver com os medicamentos que nós usamos, ou de todo, são outras coisas. E até do ponto de vista físico, a mesma coisa, não é? Eu disse que tinha uma fotografia para me lembrar de falar da obstipação, não é? Prisão de ventre, aqui numa lugar
É importantíssimo que alguns dos doentes com estas doenças que nós seguimos, os neurologistas não prestam assim muita atenção. Porque olhar para os neurologistas que estão na plateia, não é? Há coisas mais novas que a gente gosta mais de. E, portanto, há claramente uma dissociação entre aquilo que se calhar é importante para as pessoas e aquilo que nós abordamos, e isso, para quem passa a conviver com estes doentes durante um período mais longo, de facto, torna-se óbvio. Depois, outro aspecto importante que tem a ver com nós, médicos, nós, profissionais de saúde, só tratamos aquilo que nós identificamos como problemas. Eu trago aqui esta fotografia, que é uma das visitas semanais, é muito recente, espero que não fiquem muito zangadas as pessoas que estão visadas na fotografia, mas vem assim, da direita para a esquerda, é na Casa de Caldas, é neurologista, eu vou só passar os atos profissionais, neurologista, terapeuta da fala, fisioterapeuta, depois estão umas alunas lá atrás, depois nutricionista, terapeuta ocupacional, psicóloga, enfermeiro, internista, neurologista outra vez. Portanto, isto são as reuniões semanais para os doentes que estão cá em programa. Obviamente, todos nós fazemos slides muito bonitos sobre cuidados multidisciplinares. Não é? Há alguns termos que nós pomos nos nossos slides, eu diria, por definição, não é? Caem bem. Mas quando começamos, de facto, a praticar cuidados multidisciplinares, há uma coisa que se torna óbvia, que é a lista de problemas que nós identificamos aumenta exponencialmente. Não é? Os enfermeiros listam um conjunto de problemas, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, outros. E, portanto, a lista de coisas que nós temos para tratar aumenta brutalmente. Portanto, isso, de facto, nós só tratamos aquilo que identificamos. Se identificarmos mais, o potencial de coisas ou a necessidade de coisas a tratar é maior. Portanto, claramente, esse é um dos ganhos de informação, quando passamos a ter um modelo de cuidados que, no fundo, gera esta oportunidade, de facto, é um enorme privilégio. E depois dizer que os tratamentos não farmacológicos, e estou a falar, no fundo, o termo em inglês é mais simpático do que o termo em português, são os Allied Health Professionals, são os aliados dos médicos, não é? Obviamente, põe os médicos aqui no pedestal, é simpático, mas não é assim, nem é assim que o mundo vai funcionar daqui para a frente, porque, obviamente, os médicos terão outra posição. Mas dizer que as abordagens terapêuticas com estes profissionais de saúde nestas doenças funcionam. Se formos ver as recomendações internacionais nesta área, encontramos isso com facilidade. Qual é que é a questão? A questão são abordagens terapêuticas específicas. Não é usar termos como fisioterapia ou terapia da fala. Isto não é nada. Isto é mesmo dizer que vai ao neurologista. Não é? Está a ser tratado pelo neurologista. Não é nada. Não é? A intervenção terapêutica é, obviamente, diferente e tem especificidades e tem características muito próprias. E outra coisa que também aprendemos foi, ok, estas coisas funcionam, mas têm uma duração de efeito tal como um comprimido para ter um analgésico. Ou seja, os doentes fazem programas de intervenção intensivos são 3, 4, 5 horas por dia durante 2 semanas. Têm alta se não mantiverem um programa de manutenção daquela intervenção, o efeito perde-se. Obviamente nós temos expectativa, e eu já me irá partilhar isso, que algum do benefício tenha um efeito mais de longo termo, mais continuado no tempo. Mas há uma grande parte que se perde, que é sintomática, tal como quando usamos o analgésico para tratar a dor. Portanto, de forma é que isto revoluciona, obviamente isto é uma opinião que eu estou a partilhar, obviamente é uma opinião que tem fundamento, e há dados que o suportam. Qual é que é a ponte para o nosso modelo de cuidados? É que o nosso modelo de cuidados é um modelo de cuidados em que nós prescrevemos fisioterapia por sessões. As pessoas têm direito a 40 sessões por ano. Portanto, chegam a abril, param. Era como se eu prescrevesse a aspirina para prevenir um acidente vascular, e eu prescrevia até maio, depois em maio acabava a prescrição, depois só retomavam em janeiro do próximo ano. Quer dizer, há coisas que nós fazemos, mesmo profissionais de saúde, que continuamos, no fundo, a fazer, e não faz nenhum sentido. Não é? Portanto, o modelo de cuidados mudou completamente e temos também que incorporar isso um bocadinho em práticas que nós, de forma, eu diria, às vezes, sem crítica, acabamos por manter. Portanto, o novo modelo de cuidado, e isto não tem a ver com o CNS, tem a ver com a minha visão um bocadinho para estas doenças, é conjugar mais coisas. No fundo, é usar os medicamentos que temos para tratar tudo aquilo que é tratável, esses medicamentos. Se os medicamentos modificarem a progressão de doença, como hoje sabemos e conseguimos, por exemplo, para a esclerose múltipla, ótimo, é a atividade física, é a socialização. Naquele slide inicial em que eu mostrei o que era modulável para prevenir a doença está lá socialização. No fundo, é a ausência de socialização. E depois, de facto, os cuidados interdisciplinares. Agora, o que é isto de cuidados interdisciplinares? Isto é uma... Liga Direita é a minha homenagem aos profissionais de saúde do CNS, ali pelos seus coordenadores, mas eu diria que é, de facto, uma boa visão de cuidados multidisciplinares. Aquilo que nós oferecemos, de facto, eu diria que é claramente mais do que aquilo que os doentes em geral acedem, mas nós já estamos antiquados. Quando nós achamos que estamos a fazer bem, já estamos antiquados. Obviamente, infelizmente, a maior parte das pessoas ainda não tem acesso, no fundo, ao nosso modelo de cuidados.
digamos que o modelo moderno, isto é um artigo que tem um nome interessante, que é o New Kids on the Block, não é? As novas crianças aqui no bairro, e no fundo inclui esta lista de cuidados multidisciplinares, qual é que é a tradicional. Terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogo, nutricionista, aqueles que eu mostrei. Os New Kids on the Block são o dentista, o geriatra, o paliativista, o urologista, é muito mais. É muito mais. Obviamente é uma visão ambiciosa, mas mais uma vez, se quisermos ser justos com aquilo que, no fundo, os dados nos mostram, depois aqui partilhar que a outra pergunta e o desafio que tivemos foi: é possível fazer investigação numa estrutura como esta, desta dimensão, na privada? Não é? E a resposta é sim, é. E o comentário, o golfinho do John, no fundo, isto é uma colaboração com a equipa do professor John Krakauer, e no fundo é um ensaio clínico para avaliar se a exposição a um jogo com estas características, no fundo, melhora, causa benefício em doentes com doença de Parkinson. E foi um ensaio clínico, está em fase de publicação, portanto é possível fazer um ensaio clínico com todas aquelas coisas importantes, randomizado, sim, e conduzindo aqui, estamos numa fase de publicação dos resultados. E à direita, ali o professor Tiago Guerreiro, que eu vi ali atrás, e o cumprimento, no fundo, é uma plataforma, um registro clínico, feito em colaboração com o grupo LASIS, da Faculdade de Ciências, em que temos mais de 1000 doentes, neste momento, com dados clínicos coletados. Portanto, o potencial, do ponto de vista de que esses dados podem ter para os trabalhos que esperamos vir a fazer, de facto é grande. Isto é feito, obviamente, com uma estrutura com estas características, e a pergunta é possível? É. Depois aqui uma nota que é, se calhar, é um dos slides que eu acho que tem uma mensagem mais importante para partilhar. Obviamente, nós temos 80 camas, temos doentes internados com idade média muito alta, e a reflexão que eu tenho é: os doentes que aqui estão internados são os mesmos doentes que estão internados nos lares, herpes, e nós temos todos os dias intercorrências. Infecções urinárias, pneumonias, paragens cardiorrespiratórias, temos tudo aquilo que existe em qualquer outra instituição, porque os doentes não são diferentes. A única diferença é que, de facto, nós temos 2 neurologistas, 3 neurologistas de intervenção física e um internista. Portanto, a capacidade de resposta do ponto de vista médico e da enfermagem é, obviamente, pelas razões naturais, superior, ou pelo menos com características diferentes das outras instituições. Mas os doentes são os mesmos. E, portanto, aqui a maldade é como é que é possível gerar, no fundo, gerir estas intercorrências, obviamente, com as características, e nós sabemos, mas isto não é uma crítica, é uma constatação no sentido de temos que melhorar, e obviamente esse é um aspecto importantíssimo, ainda para mais quando todos passamos por uma pandemia que gerou aqui um stress enorme e grandes insónias pelas razões óbvias, não é? Portanto, aqui a questão é mesmo essa. E por último, a outra coisa que aprendemos é as pessoas têm imensas perguntas, não é para fazer, é por fazer. Não é? Sempre que nós organizamos qualquer das nossas conversas habituais para a população em geral, o número de perguntas é enorme. Não é? Mais tempo nós tivéssemos, mais perguntas havia. O que demonstra que há imensa necessidade de colocar essas perguntas e, obviamente, ter interlocutores que respondam de forma competente e, obviamente, uma linguagem acessível e compreensível. Isso foi óbvio. E outra coisa engraçada aqui para os médicos é que as pessoas comportam-se da mesma forma que nós nos comportamos nas nossas reuniões de serviço. Que é, sentam-se em sítios definidos e os sítios passam a ser quase sítios que estão guardados para elas. Ou seja, imaginem que nós mensalmente organizamos aqui, agora mais vezes a pandemia alterou aqui os hábitos, as pessoas sentavam-se nas mesmas cadeiras, como acontece no serviço clínico hospitalar, e se alguém estava sentado no sítio habitual, mostravam algum desconforto, não é? E, portanto, as pessoas são obviamente as mesmas. Por último, dizer que trabalhar em conjunto é melhor, é mais fácil e é mais produtivo. E, obviamente, estão aqui listadas, eu diria, espero que quase todas as nossas colaborações académicas na área da formação e também na área, obviamente, hospitalar e na área social, e, obviamente, dizer que, obviamente, valorizamos imenso. E dizer que é possível começar a construir isto em todos elas. Que é outra pergunta, e que é uma das perguntas que tem: mas vais para Torres? Vais ter doentes? Não sei. Não é? Não, é possível criar algo, começar numa cidade periférica, mas obviamente também agora de Lisboa, é possível. E ao fim de 10 anos, desistimos. Portanto, é possível começar a criar algo mesmo fora e antes dos grandes centros urbanos. Portanto, para terminar, o que é que aprendemos nestes 10 anos? Primeiro, que esta área da medicina é uma área difícil, uma área órfã. Agora, é perigoso ser uma área órfã com tantos doentes. Não é? A gente tem muitas doenças raras em que são órfãs, mas temos 10 doentes, 20, 30, 100. É difícil ter áreas difíceis em populações frequentes.
A forma como cuidamos destas pessoas terá obrigatoriamente que mudar, até por uma questão numérica. Não há médicos, não há profissionais de saúde que cheguem para tratar destas pessoas todas. Portanto, é preciso desenvolver novos modelos de cuidados. Será obrigatório envolver outros profissionais de saúde, estes que eu listei, e não profissionais de saúde. Mesmo os profissionais de saúde não vão ser suficientes. Portanto, estamos a falar de pessoas de outras áreas, da área da educação física, de outras áreas, terão que ser chamadas para intervir, o modelo de cuidados terá que ser definido. Obviamente o CNS é apenas um possível modelo, e é com humildade que eu digo isto, somos mais um exemplo que obviamente gera dados que podem ser úteis para tomar decisões, e que é possível conciliar a atividade clínica com investigação e com formação e educação mais da população em geral, mesmo numa estrutura privada com estas características. Porquê este modelo? Não é? Mas porque é que, apesar de tudo, nós perdemos tempo em conciliar estas coisas, não é? Fazer atividade clínica, formação, investigação, que confesso, por razões oportunistas, claramente. Há uma que tem a ver com sustentabilidade. Gerir uma instituição não é fácil, portanto, os múltiplos incomes geram, obviamente, uma maior facilidade de sustentabilidade. Portanto, há uma questão oportunista por essa área, mas eu tenho ainda esta ilusão de que quem trabalha nesta área, se fizer investigação e se formar outras pessoas, obviamente é mais competente e isso reverte-se também em benefício para os doentes que nós acompanhamos. E por último, fundamentalmente, porque o tempo está a passar e estamos 10 anos mais cedos. Portanto, o nosso risco de ter estas doenças aumentou. É uma grande chatice, desculpem lá, mas é verdade. Portanto, a outra parte oportunista é bom que a gente desenvolva modelos que, de facto, previnem ou tratam estas doenças. E, por último, de forma muito honesta, dizer que sem as vossas instituições que aqui representam, se não existissem, nós não poderíamos existir. Obviamente, é muito fácil ter uma intercorrência mais grave, não sendo uma unidade hospitalar, e referenciar para o centro hospitalar ou para as outras instituições hospitalares. Portanto, sem existirem, nós não existimos. E sem existirem escolas que nos enviem alunos para nós completarmos de alguma forma ou ajudarmos na sua formação, também não existiríamos, pelo menos no formato que existe, e isso é razão de vos dizer obrigado, portanto, e é sentido. E o último é que reiteramos um compromisso, nós temos aquele lema, não é? Uma nova forma de cuidar. Cuidar é um termo muito nobre, cuidar é muita coisa, todas elas boas, e a nova é um anti-aging. Já que estamos a envelhecer, vamos tentar manter um espírito mais jovial, não é? Para cotidianamente continuarmos a pensar em como é que isto se faz e fazer bem. Passaram 10 anos, eu ainda ando à procura de ver como é que conseguimos funcionar bem, não é? Quase como se todos os dias vamos lá organizar isto para termos isto sólido. Passaram 10 anos, portanto, é melhor não esperar mais tempo e obviamente, para já funcionarmos, no fundo, com o modelo que temos. E era um bocadinho isto que eu vos queria partilhar e, no fundo, são os ensinamentos científicos, eu diria, e intuitivos pessoais destes 10 anos. E eu agora vou passar aqui a palavra para a segunda parte, chamando John aqui à... Já percebe português, portanto, cuidado, verdade? I will do the introduction in Portuguese because I know that you know your curriculum, so it's easy. O professor John Krakauer é neurologista, é um neurocientista. Este termo cientista é um termo confuso, no caso dele eu acho que se adequa a usar este termo. Há que é professor de neurologia, de neurociências e de medicina física e reabilitação nos Estados Unidos. No fundo é diretor de um centro de investigação em treino motor, reparação cerebral na Johns Hopkins University. No fundo é também diretor clínico de uma empresa que é a empresa que produziu aquele golfinho que viram naquele vídeo que se chama Mind Maze. Neste momento tem um grupo de investigação na Fundação Champalimau e é responsável por esse grupo de investigação e dizer que não só já fomos capazes de desenhar, conduzir um ensaio clínico em conjunto, neste momento estamos a planear um grande estudo que no fundo será um estudo de colaboração entre a Fundação Champalimau, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Câmara Municipal via campus da Faculdade de Medicina no BAR, o CNS provavelmente também irá participar como um dos potenciais parceiros, portanto dizer que também faz sentido que esteja em Torres e aqui partilhar que há coisas em fase de planeamento que eu espero que possamos ter resultados daqui a algum tempo. John, welcome. It's really a pleasure. I think you are becoming a good friend and we are doing things because you are here, so I hope that we are all capable, to force you to stay in Portugal for the next 10 years. The reason of this lecture is como é que vamos tratar estas doenças durante o século XXI? Já we are already in the 21st century, so 22nd century. And é esse o desafio e bem-vindo. Vamos ouvir. Obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer ser convidado, é uma honra
mas preciso pedir desculpa porque eu não posso falar sobre ciência em português. Não sei porquê, mas preciso falar em inglês. Eu vou tentar falar devagar. Se houver alguma pergunta, pode sempre interromper, ok? Não é problema. Ok. I'm going to talk about a lot of ideas. Some of them will sound crazy, but I hope you'll understand that they are real. And Dr. Ferreira asked me to talk about the future, so let's talk a little bit about the future. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.